Essa daqui é a análise individual dos jogadores de Fluminense 1, Atlético Goianiense 0. Então você vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e passando no 1xBet que patrocina aqui o canal Raiz Tricolor. O link vai estar aqui no primeiro comentário, você passa lá, manda depois o seu comprovante, você vai lá, faz seu depósito, você manda o comprovante para esse e-mail que está aparecendo aqui. E você tem a chance de participar do Tricolômetro, um quiz aqui no canal, valendo uma camisa do Fluminense, que inclusive, dependendo ali de tamanhos, etc., pode ser até essa nova camisa verde do Fluminense também. Vamos lá, vamos falar individualmente dos jogadores, começando hoje por Muriel. Assim, vou ser bem breve sobre Muriel. Não fez nada no jogo, nem apareceu pro jogo. Fica com uma nota basiquinha aí por nem ter aparecido na partida. Segundo, Calegari, que deveria ser o 2, né, pela lógica das camisas. Bem, sobre o Lucas Calegari, uma partida que ele começou muito mal, não era nervosismo, porque pelo contrário, acho que ele estava solto demais, ele erra um passe ali que me mostrou que não era nervosismo, que ele tenta dar aquela roladinha da direita para a esquerda e dar um passe, tipo, tranquilo, ele erra o passe, enfim, toma uma pressão. Eu falei sobre o jogo do Corinthians no domingo, sobre a boa atuação dele, que também tinha efeito de outro time. Às vezes a torcida se esquece que do outro lado tem um outro time também que joga. E o Atlético Goianiense forçou bastante do lado de Calegari e obteve êxito. No segundo tempo ele melhorou um pouco a sua atuação ofensivamente, mas porque ele teve mais liberdade, o Atlético diminuiu um pouco o ritmo de ataque. Mas uma partida ruim de Calegari. Calegari tem potencial para ser um ótimo jogador? Tem, isso está na cara. Ele tem 18, 19 anos e está jogando como gente grande. Ok, mas ele ainda vai se desenvolver. Por isso a necessidade do Fluminense contratar um lateral. A gente não pode ficar na dependência do nosso único lateral que rende ok, rende bem às vezes, rende mal às vezes e oscila, um cara de 18 anos, né? Mas fez uma partida abaixo da média, nada que seja um drama muito grande. A dupla de zaga formada por Nino e Lucas Claro teve uma boa atuação, Lucas Claro, começando por ele especificamente, talvez tenha ficado muito guardado na sua cabeça o erro do lance que ele tem na saída de bola, que ele toca e Nino acaba salvando ele depois. Tá bom, agora tira esse lance e você vai ver uma partida sensacional dele. A sensacional talvez eu tenha exagerado um pouco, mas é uma partida muito boa de Lucas Claro, sempre nas antecipações, sempre se destacando na interceptação e sempre com uma explosão fora do comum. Assim, ele tá mantendo um nível alto há um bom tempo, fazendo jus à titularidade, fez mais uma boa partida. E do outro lado, Nino, com as qualidades que a gente sabe que Nino tem, voltando a ter, né? Por exemplo, o bom desarme, a gente sabe que velocidade não é uma qualidade dele, ele não estava correndo o tempo todo atrás de jogador do Atlético, mas estava desarmando, saindo com a bola mais tranquilamente, sem dar aquele mole que ele deu contra o Atlético Goianiense há 2 semanas atrás, que fizeram, inclusive, com que ele perdesse a posição. Então, assim, uma partida segura de Nino, uma partida muito boa de Lucas Claro. Acho que talvez as terminações sejam essas, e eu sempre falo aqui, né? Quando um reserva entra no lugar e faz uma partida segura, é sinal de que a gente está bem servido também naquela posição. Na lateral esquerda, Egídio. Esse a gente tem que analisar, mas com muita calma, a atuação dele. Ele entra num jogo, faz uma atuação pior que a de Danilo Barcelos domingo? Faz, tirando a expulsão. Mas daquele mesmo ponto que Calegari, do time atacar pelo lado e não atacar tanto. Egídio fez uma partida segura na defesa. Ele sofreu tanto quanto o Calegari, dentro ali da mesma escala, e fez uma partida segura. Ofensivamente, continua matando muitas jogadas do Fluminense. Teve uma evolução? Teve, mas era o Atlético Goianiense. Então, assim, não sei se a reserva fez bem, né? Ter um reserva, um cara que entrou e fez uma boa partida fez bem para Egídio, mas defensivamente ele até rendeu, ofensivamente ainda continua deixando muito a desejar, e até cobrança de falta o cara tentou fazer. Chegamos ao meio de campo, começando por Dodi. Pra mim, uma partida ruim, burocrática de Dodi. Mas Dodi não fez nada de errado. Dodi é o... Nossa, que casal legal ele no Twitter, a esposa dele joga bem e tal. Tá, vamos analisar esse jogo especificamente. Todas as bolas em que Dodi aparece, ele aparece dominando, girando e tocando pra trás. Tocando pra trás. Dominou, vai virar o jogo, toca pra trás. Isso é um jogador burocrático, é um jogador que, nossa, nenhum passe errado, mas todos foram para trás. Até quando a bola estava no campo ofensivo, o passe é para trás. Assim fica mole você não fazer merda nenhuma dentro do jogo, né? Merda nenhuma que eu digo de não ter nenhum erro, quando você é um jogador burocrático. E Dodi está se transformando nisso. Há um tempo que a gente vem despercebendo, ele vem passando desapercebido ali, despercebido pelos nossos olhos no jogo, e vem se tornando um jogador mais burocrático. Hoje achei uma dessas atuações, não deu progressão ao jogo. Do outro lado dele, Hudson.
que começou pra mim com 20 minutos muito bons, destruindo jogadas, saindo todo o contra-ataque era originário de um desarme de Hudson, de uma saída rápida dele pro ataque, participando, só que aí foi caindo, não sei se era uma questão física, fato é que Hudson caiu tanto que acabou perdendo o ritmo no final do jogo, e aí já começa a chegar atrasado nos lances, etc. Mas pelo início do jogo, achei uma atuação consideravelmente boa de Hudson, né? Achei uma atuação boa dele, mas quero ver mais de André, que entrou no final do jogo. Meio campista, mais centralizado, Nenê. Temos 2 pontos aí para poder criticar a atuação de Nenê. Um para elogiar, deu bons passes. Ele, mesmo problema, prendendo a bola, essas coisas que a gente já sabe, mas deu bons passes que não costuma fazer muito, essa camisa 10 que ele não veste, né? De ser o cara distribuidor de jogadas e tal, ele não é muito disso, mas deu bons passes. Ele dá um bom passe, uma cavada boa para Luiz Henrique tocar de cabeça, enfim, teve essa característica boa. Porém, bate falta muito bem, todo mundo sabe disso, é a melhor característica dele, é a finalização, e o Atlético sabe disso e impediu o Nenê de finalizar durante o jogo. Então, primeira crítica, ele foi bem marcado e aceitou a marcação, não conseguiu sair dela. O Atlético fez uma marcação que impediu o Nenê de jogar e ele aceitou essa marcação e não jogou. Segundo ponto, claramente cansado. E aí essa crítica aqui vai a Nenê, por ser um jogador que se cansa, que tem 39 anos, por mais que tenha muito bem o físico, se cansa, não tem boa. E a outra crítica é o Odair Hellmann. Não pode, no jogo da Copa do Brasil, chegar um jogador cansado porque estava jogando todos os jogos do Brasileirão. Enfim, a outra parte do campo é o ataque. E a gente começa com o Wellington Silva, que fez uma partida... Eu tô sem adjetivos, assim, na verdade, porque é de ruim, assim, não chega a ser uma partida tenebrosa, nota 0, mas ele errou tudo no primeiro tempo. Toda a bola que batia no pé de Wellington Silva é muita vontade, disposição, mas errou tudo. Justificou ser titular, venho falando isso daqui, fez 2, 3 partidas boas que nenhum jogador dessa posição vinha fazendo, mas errou tudo no jogo de hoje e demorou a sair. Tudo. Pode ver todos os lances aí, tudo ele erra. E a outra ponta começou com o Michel Araújo, que também não foi bem. Errou tudo como o Wellington Silva? Não, mas também não foi bem, foi mal. O Michel Araújo estava mal no jogo e tinha que sair hoje mesmo. Aliás, tinha que sair, é uma questão relativa em relação a quem entra, se tem jogador para entrar. Mas assim, escolha os 2 piores do primeiro tempo, o Wellington Silva, Michel Araújo. Isso, sem dúvidas. Não atuou substituído no intervalo. Não conseguiu, ele não teve aquele espaço que ele costuma ter para poder jogar, de dominar a bola, dar um tapa, carregar, cortar para o meio. Sempre que dominava a faixa de campo que ele estava jogado, estava muito bem marcado e ele não é o Wellington Silva, o ciscador que tenta ir para cima driblando. Não conseguiu render, aceitou, outro que aceitou também a marcação, só que pior ainda, porque além dele aceitar, ele não procurou espaços e toda vez que dominava a bola, a jogada também acabava. O famoso cemitério de jogadas na partida de hoje. Nada que impeça também a qualidade do futebol dele daqui pra frente. E claro, é sempre detalhe, provavelmente é outro dos cansados. Para fechar, a centroavância que hoje teve Luiz Henrique. E a galera fala, só porque é um jogador que não é centroavante jogando ali, a galera chama de falso 9. Ele não fez a função de falso 9. Ele foi um 9 mesmo, que sai da área como o Evanilson saía. E foi, pra mim, um dos melhores em campo. A saída dele da área era a única coisa que dava qualidade para o Fluminense no jogo. Toda vez que ele saía da área conseguia criar a jogada, mas o Fluminense sente falta de ter uma referência. Talvez o maior problema para o Fluminense desse camisa 9 é que é difícil você achar jogadores como o Evanilson que conseguem sair da área, ter qualidade e ainda assim pisarem na área para fazer o gol rapidamente. E esse esquema de Odair, ele é intransigente ao máximo de não abrir mão de jogar com 2 pontas e um centroavante, mesmo que ele não tenha jogadores rendendo para isso. Não à toa o ataque é um dos maiores problemas do Fluminense, porque não tem pontas rendendo e não tem centroavante rendendo mais. E o Odair Hellmann insiste. Ele basicamente, ele gosta tanto desse lençol que ele tem, que ele trocou de cama, o lençol não cabe, o lençol fica ruim, ele continua insistindo em usar o lençol. Assim ele poderia ter prejudicado a atuação de Luiz Henrique. Não prejudicou porque Luiz Henrique fez uma boa partida outra vez que saiu, conseguiu criar jogadas, no primeiro tempo criou várias, e no segundo tempo a jogada do gol surge de uma jogada dele também, em que ele leva ali, faz um bom drible rápido, sai o escanteio que gera o gol do Fluminense. Nos reservas vale destacar, né, o André.
que bom que entrou, queria ver mais tempo em campo, conseguiu dar 1 ou 2 toques na bola, mas obviamente fica sem nota. A outra mexida que também fez o treinador do Fluminense foi a entrada de Iago. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Aliás, falei algumas vezes não, falei aqui na análise pocket. Iago entra e não é um volante entrando, ele entra para jogar na ponta. 2 vezes ele fez o certo da maneira errada. O que isso quer dizer? Nas 2 vezes ele domina, ele consegue fazer a jogada certa, que era, numa jogada de Miguel ele corta para a esquerda, ele bate de esquerda, era a jogada certa, mas ele bate fraco. E na outra, na jogada de Marcos Paulo, ele bate de direita, era a jogada certa, mas ele também bate fraco. Então, assim, dos pontas ele não entrou tão mal, né? Considerando que no banco também o Odair Hellmann tinha um monte de jogadores que não renderam quando tiveram chances. Felipe Cardoso, é bom nem falar o nome que aparece, né? E Fernando Pacheco, que também toda vez que teve chance, mas Fernando Pacheco teve poucas chances. Jogou quase o mesmo número de minutos que uma série de jogadores que a gente não está querendo ver mais nem pintado de ouro no Fluminense. Não rendeu ainda com as chances. É para ir jogar fora e emprestar pro Figueirense? Não é para jogar fora. Calma, não é 8 ou 80 as coisas. Mas não tem rendido Fernando Pacheco. O Odair decidiu dar uma chance para Iago, que teria um vigor físico também e uma cabeça de marcação também boa pro Fluminense naquele momento. Outra mexida de Odair foi Miguel. Entrou e aparentemente o que estava na cabeça de Miguel vou entrar e vou mostrar que eu posso ser titular nesse jogo, que eu vou ser o craque e que eu consigo fazer, e etc. Mas calma, Miguel, um jogo contra o Atlético Goianiense que você entrou e ele que aparentemente apavorado, né? Não apavorado de medo, mas de desesperado para tentar resolver. Precipitou-se em muitas jogadas, tentando resolver sozinho, mas a jogada do gol nasce de um passe dele numa jogada que ele já fez, que os jogadores do Fluminense normalmente dariam um balão no alto, tentativa de cruzamento. Ele faz isso contra a Portuguesa também, o passe rasteiro que ele dá para Luiz Henrique. Não entrou bem, mas merece, tem que receber mais chances, né? As poucas coisas que ele faz, você vê que ele tem qualidade, mas entrou muito apavorado e tentando resolver as coisas rápido. Paulo Henrique Ganso entrou, deu mais qualidade para o time, isso é um fato. Foi criar jogo. O Fluminense, no momento que ele entrou, vai lá assistir a análise pocket, era os 12, 13 minutos do segundo tempo. O Fluminense era um bando em campo que tomava pressão, o Atlético estava muito mais perto do gol. E Ganso entra junto com o Miguel naquele momento e consegue dar tranquilidade na saída de bola para o Fluminense. Ganso vai jogar na saída de bola, jogar ali na linha quase que dos zagueiros. E consegue dar essa qualidade com o Fluminense rodando bola. E ele dá, só pra você ter noção, fui ver, ele errou um passe desde que ele entrou no jogo. E isso forçando alguns passes às vezes, alguns passes pro lado e tal, mas forçando passes na frente de primeira também. Então assim, foi utilizado com inteligência e tinha que ser mais utilizado. Eu acho que ninguém sem consciência cobra tranquilamente o Ganso deve ser o 10 faixa e o titular, porque ele é o craque de todos os tempos. Não. Mas tinha que ser mais utilizado do que só na hora do desespero, quando o time está um banco. Enfim, são muitas perguntas sobre Ganso e que a gente, pelo menos, pede para que ele seja mais utilizado, né? E utilizado da maneira certa. Sobre Marcos Paulo, o último jogador analisado aqui, assim, entrou melhor do que vinha entrando, mas ainda longe do que a gente espera ver de Marcos Paulo. Deu um bom passe, que talvez Evanilson tivesse feito o gol, Luiz Henrique acabou não fazendo. Porém, ainda é um jogador que tem que recuperar o bom futebol. Entrou, foi testado numa posição ali um pouco mais recuada, um pouco mais pela ponta. Tentou participar do jogo, participou mais do jogo. Não foi aquele jogador neutro que vinha sendo, um jogador quase morto quando entrava e quando começava do jogo principalmente. Mas ainda tende a melhorar. Assim, é até difícil, né? Nenhum ponta do Fluminense, nenhum jogador ali da frente tem rendido. Então, a gente vai tendo chances e mais chances para jogadores que pelo menos demonstram ter alguma qualidade. Sobre o Odair Hellmann, comentei ao longo do vídeo inteiro, então se você quiser saber minha análise sobre ele, tá aí o vídeo inteiro para você ver onde eu acho que ele acertou, onde eu acho que ele errou. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal Saudações Tricolores, ouça o podcast do Ed Tricolor, o link tá aqui na descrição. Valeu!